Oiê, eu sou a Aline e esse é meu canal sobre Bullet Journal. Pro vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu rosto. É primeira vez que eu tô aparecendo aqui no canal e eu só tô fazendo isso porque uma amiga minha, nós vamos chamá-la de Vanessa hoje, tá? A Vanessa virou pra mim há muito tempo, quando o meu canal ainda não existia, quando era uma ideia só. E ela falou que eu tinha que colocar meu rosto aqui no canal para as pessoas saberem quem eu sou, para rolar uma identificação. Eu falei, imagina, gente, quem vai assistir meu canal é só quem me conhece. Surpreendentemente, não. Temos aqui algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente e que têm engajado aí no canal. Então, primeiramente, oi, eu sou a Aline. Segundamente, muito obrigada por estarem aqui, prestando atenção nessas groselhas que eu tô falando. E por que eu tô vindo aqui hoje? Por que eu vim me mostrar? Eu vim falar do que eu acredito que seja Eu vou formar uma série aqui no canal falando sobre o meu processo com o Bullet Journal. Porque o que acontece? Essa mesma amiga, nome fictício Vanessa, mandou uma mensagem que ela comprou um planner e, na verdade, um caderno para fazer o Bullet Journal dela e ela quer escrever, né, com consistência, não quer abandonar o Bullet Journal. Então, pensando nisso, eu vim contar a minha história aqui com o Bullet Journal e com essa questão de anotações, pra ver se inspira aí vocês também e tal. Bom, então vamos lá. Eu vou voltar na Aline criança. Eu lembro que quando eu era pequena, assim, eu já tinha o hábito de escrever em diário. Então, desde que eu comecei a escrever mesmo, ali com os meus 6, 7 anos, eu gostava de ter um caderninho onde eu escrevia algumas coisinhas aleatórias, onde eu desenhava. Então, sempre tinha alguma escrita com algum desenho de criança mesmo. Uns desenhinhos mais, assim, o que dava vontade. E a partir dos meus 10 anos, 10, 11 anos, eu comecei a escrever mais assiduamente em diário. E eu gostava bastante. E aí, ali com os meus 10, 11 anos, comecei a ter agendinha na escola. E eu achava um desperdício ter agenda só para você anotar as tarefas ali da escola, né? Os deveres de casa. Então, eu tinha algumas amigas que a gente fazia uma página de memórias mesmo nas agendas. Eu colocava ali papel de bala, algum bilhetinho que a gente tinha passado em aula. Ficava ali de decoração na agenda. Uma pegava a agenda da outra para escrever. Eu lembro que em 2002 eu tinha uma agenda, eu já dançava, né? Eu já fazia balé. E aí eu tinha uma agenda de uma loja de artigos de dança, que era da Dinanina. Era uma agenda linda. Tinha eles desenhados, assim, os personagens desenhados, com roupas de balé mesmo, e de acordo com os signos. Então tinha ali o signo de Capricórnio e era ele com uns chifres, assim, o signo de peixes também. Ai, era muito lindo, gente. E era preto e branco, então você podia pintar também esses desenhos nessa agenda. Eu amava, queria que existisse uma agenda dessa de novo. Mas ok. Aí eu achava, assim, um desperdício total essas páginas de agenda. Então todas as minhas agendas eu acabava usando como diário também, além de ter essa recordação, essas memórias das minhas amigas. Então eu acabava escrevendo muito sobre ali o meu dia. Enfim, passando ali essa fase do colégio, no colegial e na faculdade eu já não usava agenda. Eu achava um sistema meio difícil, assim, não me adaptava. E eu anotava tudo mesmo no meu caderno. Então o meu caderno da faculdade, o meu caderno do colegial, eu colocava as matérias, ia anotando um monte de coisa, aí eu começava a viajar no que o professor estava falando, e na mesma página ali de matéria eu começava a escrever outras coisas. Na época da faculdade eu já dava aula de dança, então às vezes no meio ali da matéria tinha programação de aula de dança, tinha pensamento sobre o meu financeiro, tinha um monte de coisa, tanto que eu tinha sempre que fazer resumos assim das matérias da faculdade, porque eu ia estudar no meu caderno e estava sempre uma bagunça. Ok. Aí saímos da faculdade, mais ou menos, eu me formei no começo de 2015 e em 2016 eu já estava trabalhando com algumas coisas, já atendia clínica de nutrição e trabalhava com eventos também, então eu tinha uma agendinha para me organizar. Essa agenda aqui. Eu resolvi que eu queria me organizar numa agenda, que era necessário me organizar numa agenda.
Em meados de outubro, eu tava passeando pelo BuzzFeed. Eu nem sei se o BuzzFeed existe ainda, gente. Mas eu lembro que em 2016, assim, eu gostava bastante de usar o BuzzFeed pra me entreter e tal. E vendo ali algumas coisas no BuzzFeed, eu vi uma publicação sobre Bullet Journal. E, na verdade, eu cheguei ali nessa publicação como seguindo matérias de como se organizar, como você se ajeitar, como conseguir dar conta das suas tarefas, será que você tá marcando muitas tarefas, muitas coisas e tal. Então eu achei essa publicação do Bullet Journal, fiquei encantadíssima e resolvi que queria fazer. Estávamos em 2016 e aí na minha agenda eu comecei a fazer o Habit Tracker. Então eu comecei a escrever também aqui em pontos, né, o diário em tópicos e ali fazendo as marcações. Vocês me desculpem, é porque eu não tinha aberto essa agenda ainda. Ai, que legal ver dessa maneira. Enfim, aí eu comecei a fazer por aqui, porque eu falei, quero fazer um bullet journal. E então, eu fui me preparando, me organizando para ter um sistema de organização no ano seguinte. Porque eu falei, já é outubro, já é final de ano, não tem por que eu começar um caderno novo, sendo que eu ainda tenho essa agenda. Tudo em tópicos, assim. Bem, como é o Bullet Journal? Aqui eu comecei... Ai, olha que legal. Eu comecei a rastrear o meu humor nesses dias também. Então, sempre ali, virou um desespero para ter um Bullet Journal. Queria muito fazer isso. Então, esperei até 2017 para fazer o meu primeiro Bullet Journal, que é esse carinha aqui. Aí, vamos lá para não. A primeira coisa que eu quero falar, assim, se você quer fazer o seu Bullet Journal, ou se você quer começar alguma coisa mesmo, tirando ali questão financeira, se você tá esperando ter determinada situação financeira para conseguir fazer algo, tipo, vou me matricular na academia, vou esperar meu pagamento, ok. Mas se você tá simplesmente esperando a segunda-feira, o ano novo, o começo do mês, por esperar, tipo, novos começos, não é legal, sabe? Você tá a fim de começar alguma coisa, poxa, começa! Independente de hoje ser segunda, terça, quarta, e isso até comecei a falar bastante nos meus atendimentos de nutrição. A gente às vezes quer esperar a segunda-feira para começar uma rotina nova, e sendo que a sua vida não começou necessariamente numa segunda-feira, né? A gente não nasceu todo mundo numa segunda-feira para começar a vida numa segunda. Então começa, só vai. Eu fiquei me planejando para começar a me planejar e vendo agora assim, falando, nossa, mas que ideia maluca, né? Tivemos uma participação da Lilica. Mas não faz muito sentido, entende? Então, se você tá afim de começar um caderno, cara, pega um caderno, mesmo que seja um caderninho assim, com brochurinha, e começa a escrever nele, faz o seu diário. Você tá afim, vai mesmo, sabe? Começa ali as suas coisas, não fica passando vontade, não fica se planejando tanto pra começar algo, né? Até porque muitas vezes a gente só consegue fazer algo fazendo mesmo, né? Planejar tanto não rola. Enfim, aí eu vou trazer agora pra vocês o meu caderno. Vocês vão parar de me ver, vão ver o meu caderno. Então, gente, em 2017 eu comecei a fazer o meu Bullet Journal, finalmente. E aí eu não parei, e hoje nesse vídeo eu pretendo chegar até 2020 com vocês. Nesse período eu também usei algumas agendas, porque eu ainda não estava acostumada com com o Bullet Journal, né? Eu achava ainda que na minha ideia, eu ia usar o Bullet Journal mais para assuntos pessoais e a agenda para assuntos de trabalho. Então aqui temos 2016, que foi quando eu comecei a ver o Bullet Journal, e aí eu vou procurar uma página aqui para vocês, onde eu anotava assim, tipo, tinha webconferência, anotava as tarefas desse jeito. Aqui eu tinha o balé,
Então, eu ia anotando mais ou menos assim. Teste pós-graduação, conferência da PM, que era o lugar que eu trabalhava. Aqui teve fragmentos de dança, que era um evento de dança que a gente tinha aqui em Sorocaba. Aqui as disciplinas da pós-graduação. Prova 1, provavelmente. Enfim, eu anotava dessa maneira. E aí, aqui nessa agenda, ó, gente. Terceira semana, não imagino que seria isso. Disparo de e-mail, que era ali do meu trabalho. Eu coloquei um check, palestra, coloquei um migrado, organização migrado, alimentação. Eu comi porcaria nesse dia. Estudos, balé, ensaio não teve. Fazer um depósito, placas de homenagem, ligar no SENAC, ligar para o otorrino, para o oftalmo, então eu liguei, provavelmente marquei consulta, costurar elástico da sapatilha de ponta. Aqui um tracker de água, meu humor, lavar quintal, roupas balé, gastos, oftalmo, sair mais cedo. Aí aqui provavelmente tava fazendo para estudar. Sai chuva, algumas coisinhas assim. Então, isso era novembro. Eu já tava meio que com essa ideia do Bullet Journal. Aí, ok. Em 2017, eu continuei usando uma agenda. Então, essa agenda aqui da Imaginarium, eu não lembro se eu comprei, se eu ganhei. Mas eu tava olhando ela agora, ela é muito legal. É muito bacana essa agenda, porque ela realmente tem uma ideia de diário. Que sujeira. Ela tem 3 fitas, muito bacana. Aí no começo aqui, ela é bem um planner. Então, ó, o calendário. Eu nem sei se a Imaginarium existe. Aí tinha o calendário aqui. Olhando ela agora, ela me lembrou muito o Robonite, que é o planner que eu tô usando esse ano. Enfim, e aí ela tem essas páginas e depois ela tem umas páginas que não tem o dia específico. Então, ó, ela tem aqui a data pra você colocar. Você coloca que dia da semana que é. Anota o seu humor, pinta qual a lua, coloca horários e tem essa página aqui. Toda essa coisa livre. Então, olha, sobrou bastante, gente. Rapaz. Que legal. Enfim, eu usei muito ela como diário. E como tarefas e tudo mais. Muito legal. Muito bacana essa agenda. Olha quanta folha. Eu usei ela junto com esse caderno de 2017, que foi o meu primeiro bullet journal. Aí, deixa eu liberar aqui pra vocês terem uma noção melhor desse carinha. Ele é da marca Moleskine, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui atrás. E eu acho que ele é um original da Moleskine. Eu comprei, acredito que... Não sei se foi na Amazon ou no Mercado Livre. E eu não tenho o link. Eu não tenho o registro da compra. Porque eu mudei ali alguns e-mails, algumas contas minhas. Então eu não tenho registros de 2020 pra frente. Pra trás, perdão. Mas enfim. Eu acredito que ele seja original, né? Por conta de tudo ali que tá. Eu acho que na época eu paguei um preço não tão salgado, mas agora você vai ver o Moleskine, ele é bem salgadinho. E aí, ele é corinho, eu acho, né, gente? Mas olha, ele tá todo desmiguelado, todo se desfazendo. Então, não sei. Tipo, dada essa minha experiência, eu não recomendo. Mas eu gostei, assim, de ter usado um caderno pequenininho, um caderno pocket, né? Um caderninho de bolso. Aí, vamos lá. Eu estava fissurada com ideias de bullet journal, então nessa mesma época eu descobri o Pinterest e começava a procurar referências de bullet journal no Pinterest. Aí então, todo o caderno lindo, né? Color code, time tracker, task symbols. Tipo, gente, você vai ver meu caderno hoje, eu escrevo tudo em português, né? Eu escrevo em brasileiro ali mesmo. Mas aqui, como eu não tinha noção, eu acho que também não tinha o livro do Ryder Carroll na época, né? O Método Bullet Journal. Se eu não me engano, não existia o livro. Ele só tinha o site
E vocês acham mesmo que eu iria buscar o site do homem? Não busquei o site do homem, só tava ali no BuzzFeed e tal. Pra vocês verem. Opa. Aqui é o livro do rapaz, do criador do método. E ele... Recomendo muito a leitura, tá, gente? Ele explica muito como é o sistema aí de anotação dele. Aí, vamos lá. Daí, tipo, eu basicamente fiz o meu primeiro bullet journal de acordo com o que eu via ali no Pinterest, o que eu via de referência no Google e tal. Então, um índice... Eu colocava tudo em inglês, gente. Tudo por conta das referências que eu tinha. E aqui eu também não entendia muito bem como que era pra usar. Enfim. Calendarião de 2017. Objetivos. Aqui, a roda da vida. Gente, tipo, pra mim não fez nenhum sentido. Mesmo quando eu tava fazendo, mesmo quando eu tava preenchendo. Não fez sentido pra mim, sabe? Mas eu fiz porque eu achei assim, tem um monte de canal, um monte de foto mostrando isso, então eu vou fazer, que eu achava que tinha que ter. Aí aqui eu também fiz séries, filmes, até que eu assisti bastante coisa. Livros que eu queria ler, wishlist, pra guardar dinheiro, outras coisas que eu queria comprar. Aí comecei janeiro. Então tem uma capinha aqui de janeiro com uma frase do Yoda. E até tem um desenhinho aqui do Yoda. No meu Instagram eu tenho algumas fotos de todas as capas de caderno. Todas as capas de meses ali que eu tenho. Enfim, lembrando que eu estava usando esse aqui junto com esse aqui. Mas vamos lá. Então, ó, log... E é aqui eu fui fazendo mais pra ter ali, então, o diário em tópicos. O mesmo layout. Os hábitos. Gastos. Aí aqui memórias de janeiro. Tracker de janeiro. Tracker de humor. Nossa, eu nunca consigo terminar esse tracker, gente. Ano passado, assim, acho que foi o máximo que eu consegui. Pelo menos o primeiro semestre deu tudo certo. Aí aqui eu comecei a usar pra pensar. Nessa época, gente, é importante eu falar que... aqui tem um dente de leão, que bonitinho. É importante eu falar que nessa época de 2017 até 2021, vocês vão me ouvir falar um pouco sobre relacionamentos tóxicos. Tanto relacionamento amoroso como relacionamento de amizade. Aí aqui um registro de corpo. E aqui comecei em fevereiro. Aqui eu acho que eu não gostei dessa capa, ó, tanto que eu colei. Aí eu fiz uma outra capinha. Horrível, eu lembro de não ter gostado desse. Ficou muito pequeno, muito apertado. Gastos, gratidão. Olha, uma primeira aula de polidense. Habit tracker. Aqui, como era um relacionamento abusivo, então eu tava traqueando assim, tipo, ciúmes, mensagens e ligações, sair sozinha. Aí voltamos aqui pra página de agenda. Março. Passar meio rapidinho aqui, tá, gente? Porque várias ideias de habit tracker, olha que legal. Aí aqui eu já ia meio que mudando, assim, né? Sempre procurando layouts e fazendo.
Um escrito aqui. Bonitinho que ficou esse. Abril. Habit Tracker. Agendinha de abril. Aqui eu já tava começando a dar uns flirt com lettering. Lettering. Maio. Habit Tracker. Esse tema aqui de balão, depois eu fiz essa página de novo. Eu acho que aqui, gente, eu meio que cansei. Ó, porque eu tava 11 de maio, e aí eu pulo alguns escritos, e aí aqui eu venho pra julho. Setembro. Então, assim, aqui eu volto ali no que a... Não sei se deu pra ler. Setembro. Volto no que a nossa amiga lá de nome fictício, a Vanessa, falou. De conseguir não abandonar o Bullet Journal. Gente, olha, aqui é uma aula de balé. Eu tinha... Talvez nessa época aqui que eu abandonei o Bullet Journal, eu estivesse passando por uma separação do relacionamento. Então, uma coisa que eu percebi em todos os meus cadernos, assim, foi que quando eu tinha alguma coisa muito forte, assim, na minha vida pessoal, eu acabava abandonando o diário. Eu não sei se tem alguma coisa escrita aqui nesse, mas provavelmente foi isso. Aí, é assim, é você construindo o seu hábito, é você vendo o que aquilo funciona pra você e tal. Eu acredito que aqui no meu primeiro ano, eu não tinha muita noção do que escrever, como fazer. Eu ia muito no que estava ali, tipo, como referência. Então não era algo que, nossa, funciona de verdade pra mim. Outubro, uma lista pra coisas pra levar pra praia. Aqui outubro. E eu tentando voltar com a organização de tarefas. Novembro. Financeiro. Novembro. Dezembro. Planos para 2018. Fiz um desenho de dezembro. Ao contrário. Aí aqui eu voltei com a página querendo fazer mais artística. Musiquinha do Danny Black. Adesivos. Aqui provavelmente eu arranquei páginas, então... Enfim, esse foi o caderno de 2017. Então, assim, tivemos consistência. No começo do ano foi bem consistente, né? Usei bastante ali. Mas é isso, a gente abandona e volta e tá tudo certo, né? Foi o meu primeiro ano com o Bullet Journal. Então, eu acredito que eu estava ali me adaptando ao sistema de organização, descobrindo o meu sistema de organização. Aí vamos pular para 2018. 2018 eu peguei um caderno maior, mas também em 2018 eu tinha ganhado uma agenda de uma aluna. Eu já dava aula nessa época, e aí uma aluna fez a agenda com o logo da nossa escola de dança. Uma agendinha normal, e aí eu usava também, ó, como ela tinha horários ali, então... Olha, assisti pônei. Enfim. E aqui foi quando eu fui chamada para ser madrinha. Enfim, gente. Essa agenda aqui, mais coisas
de trabalho. Mais trabalho mesmo. E acho que essa memória tá aqui de virar madrinha do Otávio, porque talvez eu não estivesse usando esse caderno em setembro, ali, quando foi o chá de bebê. Aí, então, em 2018, aquele medo de fazer capa, então ele tá muita coisa lápis nesse caderno. Aqui eu tinha uns desenhinhos da Mônica Crema. Tava muito em alta, assim, pra mim, os desenhos dela. Aqui era uma ideia de registro futuro, a lápis, porque dava medo. Comecei esse caderno em fevereiro. Então, aqui tem uns objetivos. Ideia de tema de fevereiro, fundo do mar. Porém, eu não fazia todo ele, nossa, né, muito no mesmo tema. Então, os hábitos de fevereiro. Aqui o desenho, um dos desenhos da Mônica Crema. Aqui eu não lembro se... Ah, era ensaio. Tinha voltado pro teatro aqui. Ah, meu aniversário. Março... Então eu já tinha umas ideias do Bullet Journal mais artístico, né? Já querendo fazer ele mais desenhado, usando o Bullet Journal mesmo pra fazer essa parte de desenhos. Ó, aqui provavelmente, tanto que eu até imprimi esse fora de área. Pequeno transtorno associado à falta de memória e organização, esqueci tudo. Então provavelmente aconteceu alguma coisa assim na minha vida pessoal. E que me fez abandonar um pouco o Bullet Journal. Nessa época, gente, eu imprimia. Eu tinha uma impressora, então eu imprimia os adesivos. Eu não comprava. Eu tinha algumas washi tapes. Essa washi tape aqui tinha cheirinho. Ó, aqui deve ter acontecido alguma coisa também. Com certeza aconteceu alguma coisa pra eu ter abandonado. Aí voltei em julho. Era legal assim, gente, porque daí... eu acho que daí eu ficava tipo, tô nem aí, já tô abandonando mesmo. Então eu não tinha medo de cortar o caderno. Já rabiscava tudo. Agosto. Setembro. Então, ó, amiga de nome fictício Vanessa, se você tá aí vendo esse vídeo, que fofo esse desenho, tudo bem não ter essa consistência, né, no seu, tipo, se você abandonar o seu bullet journal e daí você voltar, tá tudo certo, né, acontece. Então, ó, os meus primeiros cadernos são bem assim, volto. É até você achar mesmo ali o seu sistema de planejamento. Pra que você vai usar o seu bullet journal? Ai, olha que legal. Eu mostrando aqui. Aqui foi quando a gente inaugurou a clínica. Que bacana. Enfim, então 2018 foi um ano meio conturbado também. E isso eu sei de memória, assim, não precisaria do bullet journal pra falar. Mas 2018, 2019, 2020 e 2021 foram anos bem conturbados, assim, da minha vida pessoal. Então eu acabei indo e voltando com o meu bullet journal. Vamos lá, então, para 2019. 2019, eu volto com um caderno pequenininho. Esse aqui, eu não sei qual marca que é. Mas não é o Moleskine. Enfim, e esse caderno eu usei em 2019 e 2020, ainda usando agenda. Essa aqui em 2019. Colocando tarefas, escrevendo.
coisas de trabalho na agenda. E no Bullet Journal, ainda tentando me adaptar. Comecei ele em outubro de 2019. Então o que aconteceu? Provavelmente em 2019 eu comecei aqui. Gente, minto. 2019 foi esse caderno da Cícero, no começo do ano. Olha só. Comecei com ele. Fez sentido agora. Dá uma paginada aqui. Uma página caída. Show do grande encontro. Então, o que acontece? Aqui eu comecei a ver que o Bullet Journal era muito mais sobre você fazer como você quer, do que você ter mesmo ali uma obrigação de escrever, de deixar tudo muito certinho. Então, eu acredito que aqui foi quando eu fui descobrindo a minha maneira. Que o Bullet Journal servia para um diário, servia para inspiração artística. Serviu muito como diário para mim. E aí, sim, fui para um caderninho em outubro. Aqui, no ano de 2019, na verdade, eu já estava trabalhando numa cozinha industrial. Então, eu tenho bastante anotação aqui do trabalho. E, tanto que assim, 2020 teve quarentena, tem muita coisa aqui da quarentena. Andei abandonando o bujo por um tempo. A vida deu umas voltas bem malucas. Algumas coisas mudaram, outras continuam repetindo. Mudei para o apartamento. Enfim. Resolvi voltar a escrever. Então, o Bullet Journal nesse período para mim funcionava muito como um diário. Funcionava para tirar ali, colocar as coisas das tarefas que eu tinha que fazer, mas também fazer bastante, assim, pensamentos, escrever sobre a minha vida. Muito legal. Esse tema depois de cogumelo, eu vou repetir ele. Aqui em 2020, eu já estava fazendo os temas do Bullet Journal no mês inteiro. Já estava começando com essa ideia do Bullet Journal mais artístico. Dia 29/12, último registro aqui nesse caderno. Aí, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre sobre tudo isso? O que eu quero trazer pra vocês? Vamos voltar aqui pra mim. Então, falando nessa questão de construir hábitos, de você escrever no seu bullet journal, de não abandonar. Eu acredito que, assim, todo esse tempo, todo esse período, eu fui criando o hábito de escrever no meu bullet journal. Então, comecei ali em 2017, meio que só olhando referências do que eu via ali no Pinterest ou no próprio Google. Não tinha ainda o hábito de ver vídeos aqui no YouTube de layouts, então o meu caderno, ele tava ali, eu sabia que eu queria usar ele para alguma determinada situação, para alguma determinada coisa,
mas eu não sabia exatamente o que. Então eu olhava muito as referências e copiava muito referências. Aí quando eu comecei a realmente fazer, esse aqui nem tanto, né, de 2017, mas a partir daqui, 2019 e principalmente 2020, eu comecei a escrever muito como um diário, entender que era um caderno onde eu poderia colocar tudo que eu quisesse. Colocar ali as minhas tarefas, colocar os meus devaneios, escrever sobre a minha relação que eu estava vivendo, escrever sobre o meu trabalho. E o Bullet Journal, o que funcionou para mim, e depois lendo o livro do Ryder Carroll e entendendo qual que é o propósito ali com o caderno, o Bullet Journal para mim vem muito nisso, é um caderno onde eu posso colocar tudo que eu quero e fazer desenhos e me organizar de alguma maneira e ter ali um despejo, ter um lugar onde eu possa extravasar tudo que tá na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Só para ficar um gancho pro próximo vídeo dessa série. Eu comecei a assistir, em 2020 eu tava flertando bastante com lettering. Na verdade, em 2019 eu flertei muito com lettering e em 2020 eu comecei a fazer um curso de lettering. Então eu fiz o curso da Marina Viaboni, eu assistia vídeos da Marina aqui no YouTube e daí eu decidi comprar o curso dela de lettering. Porque eu queria desenhar, a gente tava ali na pandemia e eu tava achando muito legal, muito bonito, e com essa história do Bullet Journal, eu tinha chegado em um vídeo dela, da Marina, sobre Bullet Journal, e comecei a ver os vídeos de lettering. E daí eu decidi que nos meus cadernos de 2021, eu ia fazer extremamente artístico, porque o que eu queria era desenhar. Então eu queria ter uma agenda para me organizar, mas eu queria realmente fazer desenhos, ter alguma motivação mais artística ali, de voltar a fazer os desenhos, de fazer os letterings, de escrever e ter um caderno bonito. E como hobby, porque ali também, 2020 e 2021, o balé a gente tava afastada, né? E o balé tava sendo online. Então nessa época eu me mudei também para perto do meu trabalho. E daí eu morava num apartamento. E fazer balé no apartamento, tipo, eu já não gostava de fazer o balé online. E no apartamento ainda piorou. Então, eu abandonei meio que o balé, assim, nessa época. Não fazia as aulas, não tinha essa frequência de ir nas aulas. E eu precisava de um hobby novo. Tanto que nessa época eu comecei a tocar violão e fazer os letterings. Então, o caderno de 2021 foi mais pra extravasar ali. Foram, acho que, minhas primeiras pinturas em aquarela. E, enfim, resumindo tudo que eu falei aqui e voltando ali para a mensagem da nossa amiga. Quando você for criar um hábito, para criar ali esse hábito, você tem que deixar ele fácil. Um exemplo da minha vida foi que eu tenho melasma e eu trabalhava numa cozinha industrial. E pintava o cabelo de ruivo. Então tudo pra piorar a aparição da mancha. Tomava anticoncepcional também, que também piora, né, a manchinha. E daí na dermatologista, ela me passou a minha rotina ali de tratamento, tinha que passar o ácido, tinha que viver de protetor solar. E eu também tava querendo parar de usar um pouco maquiagem. Aí eu não passava o protetor solar, gente. Era assim, algo impossível pra mim. Eu não conseguia criar o hábito de passar o protetor solar. Mas a base da maquiagem eu passava. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a deixar o protetor solar mais fácil do que a base de maquiagem, porque passar a base já era um hábito. E o protetor não. Aí eu começava a deixar o protetor na frente da base pra olhar ali e falar, vamos passar o protetor solar primeiro. E eu não me adaptava com um protetor com cor. Então, por isso que eu não optei por essa alternativa. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Hoje em dia, é hábito. Eu vou sair de casa, eu levanto, faço alguma coisa, não sei o que, já passo o protetor. Você construir o seu hábito, pra você não abandonar o seu bullet journal, primeiro você tem que ver sentido naquilo. Então, se você quer escrever sobre a sua vida, se você quer escrever sobre a sua rotina, cara,
investe primeiro em um caderno pequeno, ou até mesmo um brochurinha assim, ou numa agendinha. Não vai numa coisa muito cara, não vai numa coisa muito elaborada. E não fique se prendendo, principalmente no caso do Bullet Journal, a fazer um caderno decorado, a fazer um caderno bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o meu caderno de trabalho do ano passado. Opa. Cadê? Aqui. Meu caderno de trabalho do ano passado, ele é um caderninho pontado, simplesinho. Eu comecei fazendo algumas decorações, mas ele é somente escrito. Então, assim, é caderno de trabalho. É um bullet journal onde eu escrevia as tarefas, colocava o mês, colocava as tarefas que eu tinha. Às vezes eu dava uma... Que nem, ó, nesse caderno aqui eu fiz uma decoração, nessa parte aqui de setembro. Mas o resto dele foi basicamente só tarefas, tarefas, tarefas. Então, você quer criar esse hábito de escrever no seu caderno. Compra um caderno que caiba na sua bolsa, que dê ali pra deixar na tua mesa de trabalho, que dê pra deixar perto. E vai soltando nele o que der, o que vier na sua cabeça, o que fizer sentido pra você. Sem se amarrar tanto a essa questão de precisar decorar. Agora, se o seu objetivo com o Bullet Journal é fazer algo mais artístico, eu também tenho algumas outras dicas que vão ser no próximo vídeo. Vamos falar nesse agora, rapidinho ali, só pra gente pincelar. Em 2021, eu decidi que eu queria fazer um caderno bem artístico. Então, eu queria usar o lettering e eu queria... Eu tava numa fase muito musical da minha vida, eu sempre fui, na verdade, mas esse ano eu decidi que eu queria fazer letterings com algumas músicas que me faziam bem e que o tema do meu Bullet Journal fosse relacionado a isso. Então, eu já comecei a procurar, assistir vídeos, procurar referências de desenhos e ver maneiras de fazer desenhos. Eu queria investir mais nesse meu hobby, nessa minha questão. Então eu comprei um caderno maior e eu dedicava, falava, vou, chegando do trabalho, considerando que a gente estava em 2021, minha vida era só trabalhar e voltar para casa, e eu falava, depois do trabalho eu vou sentar e vou desenhar. Então eu preparava um ambiente para ter aquele hobby. Eu deixava a minha escrivaninha livre, sempre nessa organização, era o meu pacto comigo mesma, de nunca deixar nada na minha mesinha. E daí eu podia chegar, desenhar e liberar esse tempo. Então, você quer fazer o seu bullet journal mais artístico, você quer criar esse hábito de escrever, pega uma parte ali do teu dia, pega 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, onde você tenha um período, fala, vou escrever, vou me dedicar a isso. Então, é isso, acho que eu tô me repetindo, mas é basicamente isso, gente. Você vai criar um hábito, crie oportunidades para criar esse hábito, se você quer ter esse hábito. Se você quer ir na academia, crie todo um rolê ali para você conseguir manter esse hábito, para você conseguir manter essa constância. Hoje em dia, o que eu faço? O meu dia começa mais ou menos 9h30 da manhã. Mais ou menos isso. Que eu começo a trabalhar, que eu começo a ser produtiva, assim. Então, do período que eu acordo até 9h30 da manhã, eu uso esse tempo pra mim. Pra fazer as coisas aqui em casa, mas também pra escrever no meu diário, escrever no meu bullet journal, olhar ali o meu planejamento. Esse ano de 2025 eu tô usando o Robonit. Então, o Robonit, ele tem... além aqui da página de organização semanal, ele tem páginas diárias, então que é onde eu escrevo no meu diário. Então eu pego de manhã, às vezes eu escrevo ou à noite, se eu não tô muito cansada quando eu chego, ou eu pego e escrevo de manhã sobre o dia anterior. Foram horários que funcionaram pra mim. Então, olha a tua rotina, vê ali como você tá, vê quais dias você tem essa possibilidade de escrever e vai criando esse seu hábito. Acho que é isso, gente.
comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem ver esses outros cadernos. Deixa eu só dar um spoiler aqui do caderno de 2021. Ele tem muitos letterings, muitos desenhos. Foi quando eu realmente comecei a ir pro meu mundinho artístico. Então, muito legal, assim, eu gosto muito. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Boa semana, fiquem bem e tchau!